Graça e paz, meus irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui para o nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, lição 8, como se deve ler a Bíblia. Nós estamos nessa jornada, oferecendo conteúdo de qualidade, né, para a nossa igreja, com essa lição, Examinai as Escrituras. Já fizemos uma linda jornada aqui sobre a Biblioteca de Deus, como Deus se faz conhecer, quem escreveu a Bíblia, como interpretar a unidade da Bíblia, o que Jesus fez com a Bíblia dele. E a oitava é como se deve ler a Bíblia. E mais uma vez, estamos aqui com os nossos super convidados, Pastor Hugo Aurino Júnior. Boa tarde, paz a todos. Boa tarde, paz. É sempre um prazer estar aqui novamente, né? E com a presença de vocês, eu me sinto muito feliz. E é isso. Ok, irmão. Estamos mais uma vez aqui reunidos no podcast. E o propósito dessa vez é que vocês, professores, transmitam aos alunos esse incentivo à leitura, a buscar mais, estudar a Bíblia. Essa é a nossa intenção com essa lição. Muito bom. Então, meus amados professores, essa lição ela é mais curta, vocês vão perceber, mas vocês terão, da mesma forma, 2 domingos para poder trabalhar com calma esta lição. Como se deve ler a Bíblia? É o momento de você trazer vários diálogos, né, saber as opiniões dele, como é que eles leem a Bíblia. Existem várias dinâmicas que a própria revista aqui orienta e você pode, com certeza, conduzir essas orientações que o autor coloca. Vamos começar aqui com o versículo base, né, que o autor coloca aqui, aquela passagem conhecida onde Jesus, no sábado, vai à sinagoga e é convidado a ler a Torá. E, obviamente, na rotina, né, pastor, me corrija se eu estiver equivocado, no sábado já era uma rotina, né, eles faziam um cronograma certinho para ler a Torá e, em seguida, eles faziam a leitura dos livros dos profetas. E aí, nesta oportunidade, né, foi dado o livro do profeta Isaías, e Jesus ali, ao procurar de forma assertiva, o texto aqui eu estava vendo aí, se foi dado a ele, até pesquisei sobre isso, ou ele foi lá buscar, pela leitura aqui, os intérpretes colocam que Jesus foi lá, abriu, folheou, foi desenrolando, né, na versão NVI, ele fala aqui desenrolando, ou seja, buscando, né, achou o lugar onde estava escrito, ou seja, quem procura acha. Então, de forma assertiva, Jesus lê exatamente aquilo que precisa ser dito, e esta lição 8, ela desenrola, a gente vai ver que ele trabalha com algumas personalidades de como se lê a Bíblia, né, como noiva, viajante, como aluno e como soldado. E Jesus, ao ler a Bíblia, ele se coloca como esse Messias. Então, enquanto nós, igrejas, né, vamos ler a palavra de Deus como noivo, viajante, alunos e soldado, o Jesus, quando leu, ele já se coloca como o Messias. Pastor, queria que o senhor primeiro fizesse esse breve comentário aí dessa passagem que é tão rica e importante na jornada do cristianismo. É verdade, Micaías. Eu olho para essa narrativa, essa parte de Cristo aqui na sinagoga em Nazaré, e algumas lições são importantes. É bom lembrar que a sinagoga ela foi um tipo de construção de templo que foi estabelecido na época em que o povo estava no cativeiro. O distanciamento do templo de Jerusalém, o povo naturalmente via-se distante do templo. E a adoração no Antigo Testamento ela estava muito ligada ao local, né? À geografia. Jerusalém e o templo era o lugar da adoração, tanto que os viajantes vinham uma vez por ano a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios e participar das festividades que eram comemoradas naquela época pelos judeus. Mas na hora que o povo é levado a cativeiro, ele disse, agora onde é que a gente vai adorar, né? Então estamos distante do templo, dos utensílios do templo, e aí se estabelece entre os judeus o que nós chamamos hoje de sinagoga, que era um lugar apropriado que fora de Jerusalém é onde os judeus se reuniam para poder adorar. Mas observe que tornou-se algo costumeiro até mesmo para o próprio judeu dentro da sua terra, né? Dentro das terras
que era a terra do povo de Deus. E Jesus está em Nazaré e vai à sinagoga no sábado. Para quem dizia que Cristo não cumpriu o sábado, ele cumpre o sábado. O Shabá era algo comum para ele, né? Ele guardava o Shabá naturalmente como cristão. E a gente interpreta na nossa linguagem como se fosse o sábado, mas a palavra aqui é o Shabá, que é descanso. Era um dia em que toda a família judaica reservava para descansar das atividades seculares e ficar para adorar a Deus. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, Miquel, introdutoriamente, é a ideia da leitura da Escritura nas reuniões judaicas, né? Que vai se estender também nas reuniões cristãs judaicas. Você observa que, naturalmente, a Escritura era lida com frequência. Jesus faz isso aqui, lendo Isaías 61, e, naturalmente, Paulo também faz essa mesma recomendação às igrejas. Quer dizer, a leitura da Bíblia é algo que deve ser feito, até porque é a forma como Deus fala conosco no templo, no culto, na adoração ao seu nome. Não tem outra forma dele falar que não seja de forma visível e notória para a gente, que não seja por meio da sua palavra. Quando sua palavra é lida, ele está falando. Mas aqui você vê um elemento de promessa e cumprimento. A gente vê uma parte de Isaías 61, que é uma promessa do Messias, né? De que ele levantaria, o Filho do Deus Todo-Poderoso, seria cheio do Espírito Santo, e ele iria ungir, trazer boas novas aos pobres, anunciar aqueles que estavam cativos, né? Os cegos iriam ver e os oprimidos seriam libertos. E na hora que ele termina de fazer essa leitura, ele diz: hoje se cumpre essa profecia. Quer dizer, ali você vê promessa e cumprimento, né? O Antigo Testamento está repleto dessa promessa, e o Novo Testamento é repleto do cumprimento, porque o cumprimento está em Cristo. E, naturalmente, essa narrativa se cumpre nele. Que a partir daqui o seu ministério ele torna-se um instrumento do Pai para libertar as pessoas, para pregar as boas novas, para fazer cegos ver, oprimidos serem libertos, e principalmente para pregar as boas novas, porque esse era o mais importante. Pastor, está correto o entendimento de que a escolha da leitura foi acertada, foi assertiva, foi uma escolha do próprio Jesus, não foi nada, como alguns dizem, ele abriu assim e achou esse por acaso. Não, ele desenrolou o pergaminho, achou. Quem procura, acha. Então, uma vez que ele procurou, ele achou. Então, está correto dizer que a leitura não foi a obra do acaso, ali foi uma leitura já direcionada para a mensagem que precisava ser dita, né, pastor? Eu entendo que sim, Miquel, porque nada do que Cristo fez foi casual, né? Ele veio, e todos os momentos que ele teve no seu ministério tinham um propósito, né? Ele veio para cumprir esse propósito, e ele sabia que cada parte do seu ministério e da sua vida aqui cumpria um propósito do Pai. É tanto que ele disse para a mãe, né? E não era uma questão de desrespeito, né? Ainda não é a minha hora. Quando ela pediu para que ele fizesse aquele milagre lá em Caná da Galileia, não era o momento. O momento ainda não tinha chegado totalmente. Ele sabe o momento em que ele precisa se manifestar para cumprir o propósito do Pai. Até porque foi isso que ele disse, né? Eu vim, a minha comida é exatamente fazer a vontade do meu Pai. O propósito dele é cumprir a vontade do Pai. Isso aí não é algo casual, é algo que já estava previsto, predeterminado, conforme revela as Escrituras, né? Porque tudo que Cristo veio fazer é cumprimento da Escritura. Muito bom. Júnior, ainda de forma introdutória, você considera que essa lição vai ajudar aqueles irmãos que, ao pegar a Bíblia, parece que é um calmante, pela forma de não saber como fazer a leitura, como ler a Bíblia, acaba usando ela como instrumento para otimizar o seu sono. Aqueles que têm essa dificuldade, você acha que essa lição vai ajudar essas pessoas a se despertarem? Bem, eu acredito que sim, né? Só para deixar registrado que eu também entendo como algo intencional da parte de Cristo, né? Quando ele fala, porque havia uma agenda, né, nos planos de Deus para que se cumprisse ali. E eu acredito que ao longo da lição, com certeza o aluno vai poder entender um modo como enxergar a palavra de Deus, porque, como você falou, né, se você for ver como um enfado, algo cansativo,
né, isso aí não vai se tornar prazeroso de forma nenhuma. E tomando o exemplo de Cristo, né, já como a gente falou, né, isso fazia parte de sua vida, né, esse prazer por ler, entender, né, então isso aí tira o peso da obrigação em si. Muito bom. Então, meus amados irmãos, vamos agora para a parte aqui dos pontos, né? Que é o direcionamento dessa lição. E ele já diz assim: quantos crentes têm dificuldade de ler a Bíblia? E tem muita gente, né, pastor, que ainda tem muita dificuldade de ler a Bíblia, considerando esse mundo cheio de atividades, as rotinas diárias, sempre, né, há uma desculpa para não se ler a Bíblia, e com isso gera essa dificuldade na leitura, na interpretação. Como é que o senhor enxerga hoje a nossa sociedade sem essa cultura da leitura da palavra de Deus, pastor? Eu infelizmente, fico triste com isso, Micael, porque eu enxergo uma igreja analfabeta, muito rasa quanto ao conhecimento da palavra, e era aquilo que nós deveríamos exercitar e ter um conhecimento aprofundado, né? Infelizmente, a gente tem poucos membros capazes de dar razão da sua fé, que é aquilo que Judas vai dizer, né? Pedro vai dizer isso. Não, na verdade é Judas que diz, da razão da nossa fé, defender essa fé, e alguns não conseguem fazer isso. Eu vi um pastor dizendo que hoje, se você colocar um líder de uma igreja, dizendo, você colocar 50 pastores num ginásio e pedir para eles fazerem definições do que é regeneração, novo nascimento, do que é justificação pela fé, né? E tantos outros temas básicos da doutrina cristã, 50% deles não conseguem responder de forma correta, 50%. Uma porcentagem, uma avaliação que foi feita recentemente. Quer dizer, se boa parte dos pastores não consegue fazer, quanto mais os membros de muitas igrejas. Porque nós temos uma grande dificuldade, Micaías, é o que nós chamamos de devocionalidade disciplinar. A gente não consegue exercitar a devocionalidade. A gente não tem disciplina para isso. A maioria de nós temos essa. Eu vou me incluir porque, assim, para alguém não dizer que a gente está se fazendo melhor do que alguém. Mas nós temos, na minha proporção do que eu precisaria talvez gastar mais tempo com isso, eu gasto menos do que deveria. E isso muitas vezes é falta dessa disciplina, dessa devocionalidade. A gente muitas vezes é tendencioso a pegar professores, pastores, a pegar a Bíblia só quando vai precisar usá-la, mas não faz uso dela como devocionalidade. E hoje eu vou fazer meu devocional porque eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero aprender mais de Deus. O grande mal nosso hoje, da falta de conhecimento da Bíblia, é falta de devocionalidade. Júnior, você considera que há muitas pessoas na igreja que acham que esse papel de ler e interpretar a Bíblia é direcionado apenas para os pastores, presbíteros, para os oficiais? Eu acredito que sim, porque o contexto social hoje nosso, a gente vive no meio de uma cultura que não incentiva, né, a leitura, e quando faz, o acervo que existe de vários livros aí pobres de sentido, ou sem nenhum sentido. E a igreja, né, eu vejo a igreja brasileira tem esse desafio, porque se por um lado, durante a reforma do século XVI, isso era muito incentivado, e a igreja foi o motivo do crescimento da cultura, das publicações, e hoje em dia é muito pobre, e justamente porque houve esse recuo por parte da igreja, eu acredito que tem assim, isso que aconteceu. Isso aí influencia na vida das pessoas, e aí acaba se tornando um fardo, né? O fato de ler, você gostar de ler, procurar entender, né? Você vê que uma interpretação de texto simples, hoje em dia, numa universidade, é difícil por parte de muita gente. É verdade. E aí vocês percebem que a gente acaba terceirizando o nosso papel de conhecer a palavra, e a gente terceiriza para uma pessoa que tem esse poder de influenciar
uma vez que ele tem o poder da leitura, da interpretação, ele pode influenciar a minha escolha, na verdade. E esse é o risco, porque uma leitura sem contexto, sem o entendimento correto, pode levar uma comunidade inteira ao fracasso, né, pastor? E aí, Micaías, você coloca isso aí, se você não tem um pastor e tem uma preocupação de ser fiel à palavra, de não tem essa preocupação de que ele vai prestar conta diante de Deus daquilo que ele fala, né, como pastor de ovelhas, se a igreja tiver um pastor que o seu ministério está centrado em si mesmo, ele quer promover aquilo que ele quer alcançar e não Deus e sua palavra, a glória de Deus, a tendência é que essa igreja vai sofrer quando ela não tem o conhecimento. Se ela não é uma igreja como a igreja de Bereia, né, com os bereanos que iam lá e, ouvindo a pregação de Paulo, conferia se Paulo estava falando segundo as Escrituras. Quer dizer, se essa igreja fazia isso com Paulo, imagina com os outros. Eu acho que a igreja ela precisa ser zelosa nesse sentido da palavra. Há um conceito de fé e de devocionalidade muito rasa nas nossas igrejas, e as pessoas, por causa disso, vêm sofrendo, porque vêm vivendo um evangelho limitado, raso. Isso é uma realidade em muitas igrejas. Sem falar daqueles pastores que fazem uso do evangelho, daquilo que lhe apraz, para alcançar os seus objetivos. Arrancar mais dinheiro das ovelhas, daquelas comunidades, alcançar objetivos que a gente tem visto aí, né? Tantas distorções, tantos ensinos errados. Existe um livro de um filósofo canadense, Charles Taylor, que ele faz uma análise do contexto da sociedade, né? O nome do livro é Fontes do Self, e ele fala exatamente isso, de você pegar um texto, por exemplo, um texto bíblico, e você que vai dar o sentido, ou seja, é aquilo que você entende. Então, o verdadeiro sentido que antes era buscado, hoje em dia não, hoje em dia ele é desprezado e você dá o sentido que você quer ao texto. E qual o risco de ser, não é nem um texto, é uma palavra. Às vezes não é nem um versículo completo, pega uma palavra, Jesus chorou, pronto. Se Jesus chorou, aí começa a discorrer. Vocês devem ter visto na internet, recentemente, um cidadão que diz assim, ao Jesus sair de sua casa, sentou na beira da praia. Pronto. A partir dali, criou a imagem de Jesus empresário, que era um carpinteiro poderoso e que entregava. Veja, totalmente descontextualizado. Agora, só quem acredita é a igreja que está despreparada. É a igreja que não examina, é a igreja que não é como a igreja da Bereia, como o pastor mesmo menciona. E veja que Paulo, quando orienta Timóteo, lá em 2 Timóteo 2:15, ele não está dizendo, Timóteo, você precisa produzir muitos eventos, você tem que garantir que a igreja esteja cheia, vamos encher a nossa agenda de atividades. Ele não apresenta nada disso de orientação. Ele precisa manejar bem a palavra. E aí, me desculpe atrapalhar, vá, conclua. Não, e aí a gente percebe que tem muita igreja que abre mão da palavra por uma agenda repleta de eventos. E aí você toca num ponto que é crucial, Micaías, porque a gente termina não sendo aquilo que essencialmente fomos chamados para ser. A comunidade da palavra, a comunidade da oração, né, a comunidade da adoração, e a gente cria muitos artifícios, né? Eu estava olhando essa semana um vídeo do pastor Hernando Dias Lopes, e ele falando que as igrejas elas tentam preencher o seu vazio da ausência da palavra, dos meios de graça, né? De vida de oração, de pregar o evangelho, e tenta preencher isso com eventos, né? Com eventos em cima de eventos, e ao ponto que ele colocou uma coisa... E a igreja vai sendo conduzida e gostando, né, pastor? Porque alimenta ali, né, as emoções e tal. Exatamente, Micaías. Né? E uma outra coisa, vai chegando a um ponto em que a gente vai observar que esses eventos vai ter que... A agenda da igreja fica insuportável, né? Porque ela não tem mais datas para tantos eventos
E aquilo que ela foi criada, que é essencial para ela não tem. Ou melhor, ela não prioriza. Que é o que eu já falei, que são os meios de graça, que vai trazer a relação necessária com ela, dela com o próprio Senhor, né? E na missão dela, no cumprimento da missão dela de adorar, de proclamar e demais outras. É verdade. Pois bem, meus irmãos, e aí o autor aqui faz uma ilustração de como, né, nós nos tornamos ao ler, né? Então aqui ele coloca algumas características importantes que quando a gente vai fazer o processo da leitura da palavra de Deus, a gente acaba se identificando com algumas dessas características, que são 4 aqui que eles apontam. E eu queria que a gente discorresse de forma breve aí em cada uma delas, que vai ser o resumo da nossa lição 8. A primeira é fazer a leitura, né, e nos tornarmos como parte da noiva de Jesus. E aqui ele faz uma analogia muito interessante sobre os relacionamentos entre marido e mulher, onde eu não sei se existe ainda hoje, mas pelo menos no meu tempo existia essa ideia das cartas, né, da leitura, e ele faz essa analogia trazendo esse ponto. Né? Como é que a gente faz essa leitura dessa carta? De forma, né, sem atenção, de forma rápida. E aí eu queria que vocês comentassem sobre esse primeiro ponto aí da lição, que parte da noiva de Jesus. Me permita, viu? Vou começar, Aurino. Essa teologia da igreja como noiva, o povo de Deus como noiva, isso é antigo, né? A gente olha para o Antigo Testamento e a gente vai ver essa metáfora sendo usada com frequência pelo próprio Deus através dos profetas. Né? Deus levantou Oséias para que ele casasse com uma prostituta, né? Uma mulher prostituta, para exatamente falar para Israel o quanto Israel estava se prostituindo com outros deuses. A gente vai ver Deus levantando Jeremias e usando essa mesma metáfora para dizer que Israel está deixando a ele, né, o noivo, a fonte de água viva, né, buscando cisternas de rota. A todo instante a Escritura tem essa metáfora sendo usada pelo próprio Deus, como ele, o Senhor, o esposo do seu povo, e o seu povo, a noiva, a esposa, né, do qual ele pede dela fidelidade, né? E a todo instante que Israel se afastava dessa sinceridade, desse amor, como é que eu posso dizer, sincero, transparente para com Deus, Deus usava essa metáfora, né? E a gente vai ver aqui que ele vai usar essa metáfora, Paulo vai usar essa metáfora em Efésios 5, 27, que o Senhor procura a sua igreja como se fosse uma noiva, né? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, está lá em Efésios 5, 27. Quer dizer, isso é uma teologia, uma metáfora usada, a gente pode dizer que é uma teologia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A igreja de Cristo como noiva, apontando para a ideia do compromisso, não só do compromisso, mas da esperança de ver uma vida em santidade para o seu noivo ou para o seu esposo. Essa é uma figura muito interessante. Júnior, algum comentário? Isso, o autor da lição, ele utiliza, né, como o pastor falou, esses versículos, e ele diz assim: quando nos convertemos, né, entramos em vários relacionamentos, nós nos tornamos. Então, ao nos convertermos, nós nos tornamos aquilo que a palavra de Deus diz, né? Noiva, nós somos a noiva. E aí, depois ele fala sobre sermos viajantes, né? Peregrinos, e alunos e soldados, né? Para que se tenha um verdadeiro relacionamento com a palavra de Deus, de maneira que a gente vai ver prazerosa, de maneira correta, a gente deve agir conforme aquilo que nos tornamos. E é justamente isso que o autor fala na lição. Muito bem. E aí, já nesse primeiro ponto, né, só para a gente... E quando ele faz uma breve introdução, mas ele já contextualiza com mais ênfase aqui no primeiro ponto, né?
como uma carta de amor completamente. E aí o autor fala da importância dessa leitura, não de forma parcial. Da mesma forma, né, quando a gente recebe uma carta da nossa esposa, nosso cuidado não é de ler ela totalmente, a gente não lê uma parte apenas, né, minha gente? A gente quer ler ela por completo. Então, da mesma forma, o autor aqui está orientando. E temos que ter essa devocionalidade de fazer as leituras. E aqui, inclusive, ele orienta a começar por alguns livros menores, né? Esther, Êxodo, né? A história de Êxodo, livros de Jonas, as cartas de Paulo, que com 30 minutos você acaba lendo algumas delas de forma muito assertiva. Então, essa análise que o autor faz é muito importante para que a igreja possa a não usar a Bíblia apenas fazendo uma leitura de versículos pontuais, né? É muito comum que a igreja tenha vários versículos decorados, né, pastor? Isso. De forma muito pontual, mas não entende o contexto que aqueles versículos estão sendo escritos, justamente por não ter esse cuidado da leitura por completo. E aí, pastor, baseado nesse contexto, o senhor tem abordado em vários episódios exposições de cartas para dar a oportunidade da igreja, se não consegue ler em casa, pelo menos aprender da igreja, não é verdade? Micaías, eu acho que isso aqui está profundamente ligado àquilo que eu já falei da noiva, certo? E profundamente ligado à ideia de um compromisso, aqui quando se fala da relação pessoal com Cristo, de um compromisso com os mandamentos do Senhor. Porque Jesus vai falar sobre isso, aqueles que dizem ser meus discípulos, que dizem que me amam, eles vão guardar os meus mandamentos, né? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. O Senhor vai dizer isso lá em João 14 e 21. E aí você entende uma coisa interessante aqui, essa relação aqui é uma relação de que, como você colocou de uma noiva, se você ama, você vai querer ouvir tudo que ele diz, né? A noiva vai querer ouvir tudo que o noivo está falando. E aí, aquela ideia de ler completamente. Mas eu queria ressaltar uma coisa aqui antes. Eu me lembrei da narrativa de Apocalipse 2, 4 e 19. A mensagem do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. No verso 4 ele diz assim: contudo tenho contra vocês uma queixa. Vocês abandonaram o primeiro amor, ou o amor que tinha desde o princípio. E aí eu me pergunto, essa realidade, qual é a base desse amor? A base desse amor é amá-lo a partir da sua palavra, de ter compromisso com a sua palavra, totalmente. E essa é a grande ênfase aqui desse texto, né? O Senhor reconhece esse amor quando nós nos dedicamos totalmente à sua palavra. E aí, esses dois pontos, e eu vou ser bem objetivo aqui, que eu quero ouvir também a Aurina, é aquilo que eu já tenho dito. A gente precisa acabar com aquela ideia da caixinha de promessa, de abrir a Bíblia assim, peraí, onde é que Deus vai me falar? E botar o dedo, né? A gente precisa estudar a Bíblia de forma dentro do seu contexto, porque é assim que nós iremos entender o que é que Deus está querendo falar verdadeiramente, né? Já tem um ditado que diz assim, que todo texto lido fora do seu contexto torna-se, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu falo de forma mais clara. Pretexto para uma heresia, para um mau entendimento, uma má interpretação. Sendo assim, nós precisamos nutrir esse sentimento de ler a Bíblia por inteiro. E aí eu recomendo aos professores que instrua os alunos a fazerem leituras bíblicas completas, como nós estamos fazendo com os oficiais. Micaías deve saber disso. A gente está lendo vários livros juntos, lemos Timóteo, 1º e 2º Timóteo, Tito, terminamos Hebreus. Cada reunião nossa a gente lê um capítulo. Isso para nós termos uma noção, né, daquilo que Deus está falando. E dentro dessa ideia de ler o livro inteiro, eu vou lembrar a vocês as palavras de Paulo, escrevendo em Atos, capítulo 20, quando ele vai dizer: eu não vos deixei de pregar nada, vos falar nada dos desígnios de Deus. Eu vos transmiti todos os desígnios de Deus. E aqui o reformador Calvino, ele vai dar uma ênfase. Nós não podemos ler só partes da palavra, nós temos que ler toda a Escritura, completamente, né? Todo o desígnio de Deus. E esse era o propósito de Calvino, quando ele teve um momento que ele saiu de Genebra, foi expulso, e depois fizeram
depois de 3 anos, que ele voltasse. E quando ele assumiu o púlpito da igreja de Genebra, novamente, depois de mais de 3 anos, ele vai continuar pregando de onde ele parou há 3 anos atrás. E por que ele faz isso? Eu não terminei de expor todo o desígnio de Deus. Eu vou começar de onde eu parei. Porque o propósito dele era pregar toda a Bíblia para aquela igreja. Quer dizer, essa ideia do livro completo, inteiro, né, completamente, ela é bíblica. Nós precisamos nos dedicar totalmente a ela. Muito bem, pastor. E aí, Júnior, se você quiser complementar aí com as passagens difíceis ainda nesse contexto, você pode até trazer aqui também, para a gente fechar isso. Como o pastor falou, né? Ler um livro inteiro, ele nos ajuda, né, a compreender o contexto. E como ele fala a questão da noiva, né? Se você não lê completamente e apreciando, porque ali envolve amor, uma carta, você precisa apreciar as palavras. Se você não lê completamente, você não vai compreender aquilo que está no coração da outra pessoa. Então, ler completamente, livros completos, eles vão nos colocar ao lado do autor para que a gente possa compreender o contexto. Então, passando aqui, né, para as passagens difíceis, né, que ele fala... pula, essa é a ideia. Será que a orientação é pular os livros difíceis, as passagens difíceis? Seria essa a orientação que o autor coloca? E aí, como ele está falando da noiva, né, ele diz assim, quando a namorada tem dificuldade de ler a letra, o que ela faz? Ela pula, descarta? Não, ela vai estudar as partes difíceis, né? Ele faz uma analogia da letra, mas ela vai estudar as partes difíceis para que possa compreender. Agora, isso dá trabalho, né? Ele até coloca isso aqui. Rapaz, tem muita gente que tem preguiça porque dá trabalho estudar, pegar o dicionário, tentar fazer o aprofundamento do entendimento. Aí, isso é a parte difícil que muita gente tem pulado, né, Júnior? E é por isso que ele diz assim, né? Os novos crentes, eles devem começar por passagens mais fáceis, né? E aí, nós, a carta aos Hebreus enfatiza, nós que somos crentes há mais tempo, precisamos nos alimentar do alimento sólido. Então, se somos crentes há mais tempo, né, somos exortados a estudar mais. Então, isso é uma exortação. A gente deve... Então, desculpa, Aurino, conclua, vá. Não, então é isso, é importante que nós tenhamos um interesse de compreender esses textos mais difíceis, né? É isso aí que ele quis dizer. A gente precisa entender que não devemos fugir. Os textos são difíceis. Isso não quer dizer que não deixa de ser a palavra de Deus. Ele vai exigir de nós mais oração, mais esmerar em estudar. Não é essa a instrução de Paulo, aquele que prega, que ensina, esmere-se no fazê-lo. Existem textos verdadeiramente difíceis. A gente esteve pregando agora na carta de Tiago. Existiu texto que a gente olha assim, rapaz, é difícil pregar nesse texto, não é fácil não. Mas a gente não pode pulá-los. A gente tem que pedir graça de Deus, sabedoria, para que a gente possa aprender ali. E eu acho que o estudo contínuo, ele vai trazer isso, vai nos fazer nos depararmos com um momento com narrativas e textos difíceis. Mas isso é uma oportunidade para a gente aprender aquilo que a gente não sabe. Por isso que é tão importante o estudo contínuo, né? Estudar a Bíblia completamente, todo o desígnio de Deus. Porque quando a gente estuda todo o desígnio de Deus, a gente vai se deparar com narrativas que são fáceis, de fácil entendimento, mas outras que são difíceis. E essas difíceis são montanhas que nós precisamos subi-las. E não fugir, né? Quando você, se você ama, você quer, procura entender aquilo que ele está querendo dizer. Né? Ler com amor. Ô, Micaías, eu vou ter que sair um minutinho aqui só para pegar meu carregador, que o celular está descarregando, viu? Pegue, pastor. Só um minuto. Enquanto isso, eu vou introduzindo aqui. Bem, nesse contexto agora, nós vamos para o segundo ponto, Júnior, que é os viajantes para o lar de Jesus, e aí ele contextualiza de forma mais detalhada, né, como mapa de viagem constantemente. E aí ele faz alusão aqui
de referência do versículo Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. E aí, uma outra orientação que o autor coloca é essa, né? Usar a palavra de Deus como mapa para esse caminho, para essa jornada que nós temos para o céu. Aquele que quer chegar ao céu tem em sua mão a possibilidade de aprender o caminho. E é através da palavra que ele vai ser conduzido a esse aprendizado. E aí, Júnior, eu queria que você discorresse aqui suas observações sobre esse ponto. Eu acho que a ideia de um mapa, né, quando você vai para determinado lugar, você precisa consultar sempre o caminho, porque o mapa ele está mostrando ali para onde você deve seguir. E hoje em dia, né, que a gente usa mais o GPS, né, e o GPS nos dá até atalhos, né? Eu mesmo, contando particularmente, eu fui para um aniversário e acabei parando no lixão, né? Diga aí. Vê que o GPS, até nisso ele falha, mas a palavra de Deus, ela é o mapa correto. Então não existe falha, não existe erro. Então, se você possui um alvo, é que o nosso alvo deve ser Cristo, né, e como noiva em amor, então nós precisamos conhecer o caminho. Ninguém conhece o caminho simplesmente desbravando sem um mapa, sem um guia. Sem a luz, né? É justamente isso, né? Quando ele fala da constância, né, constantemente, que a gente deve estar sempre observando, ele quer dizer, ele faz um paralelo, ele quer falar sobre a vida devocional. É isso que o pastor falou, né? O cristão ele deve aprender do Senhor todos os dias. E nada mais é essa consulta, né? Estar com o mapa nas mãos. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Se você ler o mesmo texto várias vezes, você vai aprender algo diferente. O Senhor vai falar de uma forma diferente. Então, todos os dias ela tem algo novo a nos ensinar, né? E como o autor diz que somos peregrinos e forasteiros, né? Estamos viajando, então nós precisamos caminhar, né? Dar passo a passo. E esse passo a passo é justamente isso, aprender diariamente com a palavra do Senhor. Muito bom. Pastor, tá no mudo, viu? Se eu estiver falando, e aí eu já lhe coloco uma próxima pergunta já. Ô Micael, me permita complementar. Eu não estava sendo visto, mas eu estava ouvindo. Eu acho que os professores podem pensar nesse ponto aqui, fazendo uma pergunta aos alunos. Como é que Deus nos guia? Como é que Deus nos guia? Como é que Deus nos guia? Como é que uma pessoa deve ser guiada? Naturalmente, sempre tem uma instrução, um mapa, uma bússola, sabendo que todos nós temos aonde chegar, temos um propósito, né? Temos um alvo. O povo de Deus no Antigo Testamento tinha um propósito, que era chegar à terra de Canaã. Nós também temos um propósito, uma caminhada. A Escritura fala sobre isso, né? Paulo vai falar sobre isso. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Paulo vai falar isso em Hebreus, vai falar isso em Filipenses. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Quer dizer, nós temos um propósito a ser alcançado. E aí, como Deus nos guia para alcançar isso? E aí é nesse sentido que a Bíblia se torna o nosso mapa, né? Para essa jornada, né? Ela é aquilo que o Salmo, já foi dito, né? O Salmo 119:5 diz: lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Interessante que essa parte aqui, ela é importante porque lâmpada para os pés, luz para os pés, é para a gente ver aquilo que está bem próximo de nós, onde estamos pisando. E luz para os caminhos, aonde iremos chegar. Qual é o norte, né? E aí fica aí essa implementação. Eu acredito que os professores podem perguntar como é que Deus nos guia nessa caminhada. Ele nos deu um mapa, né? Uma bússola
um guia, e é a palavra. Quer dizer, por isso que, como é um guia, a palavra é um mapa, é uma bússola, ela deve estar sendo a todo instante procurada, constantemente lida, para que sempre a gente tenha a instrução necessária nessa longa jornada nossa. E aí, pastor e Júnior, o autor aqui coloca nós cristãos temos essa dupla personalidade, forasteiro e peregrino. Peregrino porque a gente, como um peregrino na sua definição, né, viaja de um lugar para o outro, né? O peregrino tem isso, né, das viagens, né, essa jornada que a gente está aqui peregrinando rumo ao céu. E forasteiro é a ideia de não pertencimento a essa terra, né, pastor? Sim, eu acho que eu entendo que as duas coisas estão juntas, né? São quase que sinônimos, apesar das diferenças. Peregrino porque a gente está andando por terras que não são nossas, a gente constantemente vai estar andando em um lugar que não é o nosso lugar, né? E ao mesmo tempo forasteiro também, falando de alguém que está fora da sua terra. Peregrino por uma jornada e forasteiro por estar fora da sua terra. E Paulo, ele exemplifica isso muito bem para nós, né? Quando ele escreve aos Filipenses que a nossa pátria não está aqui, que está nos céus. Aqui nós estamos passando a temporada. Agora, eu vejo um problema muitas vezes com essas duas metáforas, né? A igreja muitas vezes toma para si essa ideia de peregrino e de forasteiro, e aqui vai uma instrução aos professores, a passar aos alunos. E muitas das vezes nós somos tendenciosos a querer só usufruir do que essa terra nos dá, sem cuidar dela. E toda boa teologia reformada, calvinista, ela foca numa coisa. Somos forasteiros, somos peregrinos, mas observe a missão que Deus deu a nós desde Gênesis, na criação, para governar sobre essa criação, cuidar dela, plantar, cultivar. Cultivar aqui é a questão da cultura, né? Cuidar dessa terra. Infelizmente, a gente tem uma linha evangélica hoje que diz assim, eu vou para o céu, eu não vou cuidar desse lugar não, né? E para que cuidar? A gente vai para o céu, novo céu, nova terra. E aí as pessoas usufruem do mundo criado, que sofre também, geme com pecado, sem cuidar dele. Eu acho que a missão nossa também, que foi dada a Adão, também é nossa, de cultivar, de cuidar, de governar, de tratar, de ajudar. Apesar de forasteiros e peregrinos, quando Deus chama o seu povo a ir para o cativeiro babilônico, que o povo entendia que ali seria Micaías e Aurino, seria o povo distante da sua terra, distante de Deus, seria um cativeiro. O Senhor disse, não, vocês aqui vão plantar pomares, vocês vão ter filhos, vocês vão ensiná-los a verdade do Evangelho numa cultura pagã, politeísta. E é o que a gente vive, né? Nós não vivemos um cativeiro, nós simplesmente devemos ser instrumentos de Deus nessa cultura distorcida, distante dele, politeísta, pagã, pragmática, secularizada, que busca só o prazer de si mesmo. A gente precisa ser esse que ali dá testemunho. Por isso que essa expressão peregrinos e forasteiros não pode ser um escapismo para a gente fugir das nossas responsabilidades como cristão aqui na Terra e dizer vamos só para o céu, vamos só nos reunir, como foi feito nos anos 80, 70 e 80, os crentes se reuniam para cultuar e deixava as universidades, deixava a mídia, e por isso que a gente perdeu tanto espaço, porque a gente se colocou como um grupo fora desse mundo. E a gente não pode se colocar fora do mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E devemos influenciar como os filhos de Deus, como sal e luz. É verdade. E aí ele finaliza o segundo ponto falando justamente isso, né? Que a gente tem que ter cuidado com as vozes do mundo, né? No momento quando a gente se sentir perdido, cuidado aonde buscar as respostas. E aí, com esse meio midiático, que é muito fácil, né, a gente ser conduzido
a um certo influencer, a um certo youtuber, e aí você ser peregrino por caminhos errados, né? Além de ser peregrino por caminhos equivocados que não vão levar você para o céu. E ele faz a referência ao Salmo 1, versículo 1, feliz é aquele que não anda no caminho do perverso. E eu estava fazendo, o senhor fez um comentário sobre a igreja, sobre Apocalipse 2, pastor, a igreja de Éfeso, e fazendo uma análise da história da igreja de Éfeso, recebeu a visita de Paulo, por aí em 50 depois de Cristo, e em 90 recebeu João, ou seja, duas grandes personalidades influentes, e mesmo assim essa igreja, ela se perdeu no primeiro amor, pastor. Incrível, né? É bom lembrar que tanto Paulo como João foram pastores da igreja, né? Exato. Paulo, o fundador, porque foi ele que lá no capítulo 19 de Atos deu início ao trabalho em Éfeso, né? Aí depois veio João, veio Timóteo, teve João e Timóteo. Quer dizer, essa igreja foi muito bem pastoreada, né? Pois é. Muito bem pastoreada. Mas ao mesmo tempo essa igreja em algum momento abandonou o amor. Foi influenciada por aquela cidade cosmopolitana, politeísta. É justamente isso, né? Deram ouvidos às vozes do mundo. E esse é o risco que muitas igrejas correm. Pois bem, vamos para o terceiro ponto, que ele vai falar agora sobre nos tornarmos alunos da escola de Jesus. E aí ele detalha no terceiro ponto como um livro-texto da escola, né? Diligentemente. Então, aí o autor coloca, né, como discípulos de Jesus, é a palavra discípulo, né? Vem do termo latim, como aprendiz, aluno. Discípulo é diferente de ouvinte. Discípulo tem atitudes diferentes de ouvintes, não é, Júnior? Então, quando nós nos tornamos discípulos, nós precisamos exercer o nosso papel enquanto discípulos, né? E ler a palavra de Deus de forma diligentemente é um dos papéis do discípulo, não é, Júnior? Como foi falado, né? O discípulo é um aluno, né? E o discípulo do Senhor, o discípulo de Deus, ele é um aluno até o fim, ele não deixa de ser aluno. Então, quando você é um aluno, e ele faz essa referência aqui, temos de estudar, né? E estudar envolve não só o tempo, né? Não é só o tempo, mas envolve a dedicação, né? E a determinação. E tem um salmista no Salmo 119, versículo 147, ele diz que ele se levanta antes do sol nascer para clamar ao Senhor e meditar na sua palavra. Mais uma vez, enfatizando, né, a importância desse momento, desse devocional, né? Isso deve fazer parte da nossa rotina, não algo esporádico, mas deve ser feito isso todo dia. Né? E ele fala, né, de que vivemos em dias do instantâneo, mas não tem como fazer isso com a Bíblia, né? A Bíblia você não vai aprender do dia para a noite, você não vai aprender por conta própria. É necessário a dependência do Espírito Santo de Deus para que a gente possa compreender aquilo que ele quer falar para nós. Pastor, todo mundo quer pregar, achando que basta uma simples pesquisa nesse tópico aqui, né, no mundo instantâneo de pegar tudo pronto, e acha que isso é suficiente para transmitir a verdadeira palavra de Deus. Eu queria que o senhor discorrer sobre esse ponto aqui, que é o segundo parágrafo desse ponto. Miqueias, me permita, ele vai, antes de ir para aqui, me permita, eu acho que aquela questão do seu discípulo, como eu já disse lá na igreja, a palavra discípulo, ela tem um radical parecido com disciplina, radical mesmo. Isso quer dizer que ser discípulo exige diligência, renúncia, abnegação. Ser um discípulo é preciso haver diligência em dar ouvidos à palavra do mestre. E aqui a gente vai desaguar no outro ponto, que é no senhorio de Cristo.
Ninguém podia chamar alguém de Senhor se não estivesse pronto a ser seu servo, né? E ser um discípulo é entender que Cristo é o mestre por excelência, é o Senhor. Era assim que os discípulos o chamavam, meu mestre, né? Senhor. E em algum momento alguém chamou ele de Senhor sem ser um discípulo dele, que o seguia. Ele, já que me chamas de Senhor, vem, segue-me. Não, Senhor. Apesar que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e alguém diz, não, deixa eu enterrar meus pais, tomar conta dos negócios, depois eu volto, né? E cada um que tentou dar uma desculpa, porque uma coisa é você querer ver Jesus como alguém que pode fazer um milagre extraordinário por você. Outra coisa é você vê-lo como seu Senhor. Há muitas pessoas querendo Cristo como Salvador e como um benfeitor, mas não quer aceitá-lo como Senhor. Porque aceitá-lo como Senhor é submeter ao seu senhorio, de que ele agora, ele governará sobre nós. E é isso que Paulo permitiu acontecer com ele, né? Quando ele diz lá em Gálatas 2:20, se eu não me engano, se eu não estou esquecido, já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Em todas as suas cartas ele diz, Paulo, servo do Senhor. A palavra lá é doulos, escravo, aquele que tem um Senhor que me comprou, que me algemou, eu vivo para ele. Logo, reconhecer que Cristo é o nosso mestre, o nosso Senhor, é reconhecer o quanto nós estamos aqui para servi-lo. E o discípulo é isso. Ele não vive para si. Ele deve exercitar a disciplina de entender que a vida dele agora é para fazer a vontade daquele que é o seu mestre, que é o seu Senhor. Por isso que Jesus vai dizer, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E nessa parte aqui final, ele diz, vivemos em dias de instantâneo, café instantâneo, leite em pó instantâneo, mas não há jeito de viver a Bíblia de forma instantânea. Aprove a Deus a determinar, segundo a sua vontade, e como o teólogo diz, segundo o beneplácito da sua vontade, de que o conhecimento revelado de Deus para nós fosse obtido através do estudo. E por isso que ele nos fez seres, o único ser inteligente, né? Nenhuma outra criatura feita por ele é inteligente como o homem. Aprove a ele de ter o feito inteligente para que ele pudesse absorver o seu conhecimento, sua revelação através desse conhecimento. Sendo assim, não se aprende a Bíblia instantaneamente. Eu fico admirado quando eu vejo por aí os cursos, não só de inglês, eu acho um absurdo. Venha, aprenda inglês em 1 mês, né? Em 3 meses você vai estar falando fluentemente. Isso não é verdade. É como os cursos bíblicos, né? As faculdades estão oferecendo diplomas aí teológicos, curso que eu passei quase 5 anos para terminar, você fazendo um sábado no mês, em 2 anos você já está com o curso. E tem uns mais curtos ainda. Quer dizer, não existe isso. Não existe esse milagre do instantâneo. Essa ideia do instantâneo é uma extensão desse mundo nosso pós-moderno, né, de filosofia pós-modernista. Da ideia do instantâneo está ligada à ideia me foge aqui agora a palavra, rapaz. Tá profundamente ligado àquela ideia do agora, do já, do fast food. A gente quer as coisas rápido, e no estudo da palavra não pode ser assim. É preciso haver dedicação, é preciso haver tempo para manejar, para estudar a palavra de Deus, para poder ser um instrumento, né, de Deus para proclamá-la. Sendo assim, não podemos compreender bem a Bíblia com uma leitura superficial. Por isso que é importante ser feita de forma completa, constante e diligentemente. Muito bem. Então, eu estava vendo um comentário, eu acho que era de um autor americano, e ele falava sobre isso, né, que ele é mais preocupado com os que sobem no púlpito do que aqueles que entram na igreja. Falando desse aspecto de quem é que vai manejar a palavra para levar essa palavra de Deus para a igreja, né? Então, é o cuidado da disciplina, né? O cuidado de manejar bem de forma diligente para que a igreja possa se alimentar de forma correta. Que deve ser a preocupação de todos os pastores, né, pastor?
É uma expressão de Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, pastor congregacional do século XIX, pastoreou lá na Catedral de Westminster. Ele dizia isso interessante. Ele dizia aos pastores: olha, não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja. Porque talvez naquela época já haviam pastores preocupados demais com a igreja estar cheia, a igreja está vazia. Há uma preocupação com essa questão dos números, das quantidades, da adesão. Mas Lloyd Jones está dizendo: não fique preocupado com isso. Se preocupe com quem sobe e desce do seu púlpito. Quem é que está pregando na sua igreja? Quem é que tem a oportunidade para pregar, para ensinar? Né? Você tem que ter cuidado com essas pessoas. Né? Mas quem entra e quem sai da sua igreja, não se preocupe. O Senhor é quem acrescenta os que vão sendo salvos. Né? O Senhor é que tem o poder de salvar. O Senhor também, eu gosto muito da expressão de Calvino, que ele diz assim: quando a palavra é pregada com fidelidade, duas coisas Deus faz através da sua voz, bradando no meio do seu rebanho. É que as verdadeiras ovelhas são alimentadas e as falsas ovelhas ou os bodes são espantados. Exato. É verdade. Muito bem. E agora, para finalizar, ele faz um último relacionamento aqui. É como um soldado no exército de Jesus. E aí o quarto ponto ele fala isso, né? Como ordens militares conscientemente. E aqui ele coloca sobre a personalidade do soldado, né? E aí a orientação do autor diz assim: que características marcam a vida do soldado? E aí com certeza a palavra disciplina ela vem rapidamente, né? A capacidade de reconhecer a hierarquia, né? A capacidade de reconhecer os seus superiores, o dever que deve fazer. Então, para finalizar, eu queria que a gente fizesse os últimos comentários aí sobre esse personagem, o soldado aqui que ele coloca. E aí eu queria já começar pelo soldado Júnior. Eu não sei se é soldado Júnior, capitão Júnior, mas é um militar, né? Ele sabe tudo isso. Ninguém mais apropriado para falar. Ninguém mais apropriado. Bem, essa referência, né, com um soldado, né, a gente vê essa expressão na Bíblia, né, e a gente vê, ele faz essa pergunta aqui, né? O que acontece com um soldado que não cumpre ordens? E a gente que vive essa realidade, sabe que ele vai ser responsabilizado e punido, né? Um pedido de desculpas, isso aí não resolve. Então, existe uma punição. A punição, ela é de acordo com aquilo que você faz, né? E em relação aos superiores também, né? A questão da disciplina, isso é observado também. E a obediência. A gente só não pode cumprir ordem absurda, né? A gente fala isso no quartel. Não se cumpre ordem absurda. E por isso a gente tem esse respaldo. E ele faz essa pergunta como o que acontece quando se quebra o código de conduta militar. É detenção, é prisão, né? E como deve ser o soldado, como é que ele deve estar preparado para a luta. Né? Um soldado ele deve estar sempre pronto, sempre em condições, né? E por isso a disciplina, né? Para você estar pronto, você precisa de treinamento, você precisa conhecer o outro lado, né? Você não pode ir afoito, né? Você precisa conhecer. Então, acredito que o soldado, a questão da disciplina, né? Você ter disciplina, você parar para ser submisso à palavra de Deus, né? E obediência também, sempre em relação à palavra de Deus. Isso é fantástico, né? E ele diz assim, no Salmo 119, que ele fala, né? Que o autor vai dizer que ele é mais sábio que os seus inimigos. E essa referência, né, de inimigo. Mais sábio que todos os seus mestres, mais prudente que os idosos. Então, é isso, é estar sempre pronto, diligente, estudar e conhecer, né, o que precisa ser combatido. Seja isso.
E aí o autor diz assim, como é que ele é tudo isso? Ele responde, né? Guardando os teus preceitos. Uma vez que ele guarda os preceitos, que ele cumpre os mandamentos, ele consegue se antecipar frente aos inimigos, ele consegue compreender mais, e isso de forma totalmente consciente, né? Lembrando que o prazer dele é isso, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita diariamente. Então, o cumprimento de tarefa de forma consciente e com prazer, né, pastor? Como um soldado revestido. Ô, Micael, eu só tenho que implementar tudo que foi falado aí, que foi corretamente por Aurino, por você. Eu preciso lembrar que essas três coisas, eu vou colocar de uma forma diferente, que Aurino colocou, faz parte da vida militar de um soldado. Disciplina, como ele colocou, respeito à hierarquia, porque no exército tem hierarquia, e a vigilância. Né? O soldado é uma pessoa, é diferente, eu estou dizendo porque eu ando com algumas pessoas, como minha sogra, é sempre ligado, tá vendo coisa que ninguém tá vendo, tá tendo cuidado com aquilo que... Quer dizer, isso trata da ideia da vigilância. Não senta de costas para a rua, né? Não senta. Uma vez eu fui sentar num restaurante com as costas para a entrada, minha sogra, não, tá errado, de frente para... Quer dizer, soldado tem essas coisas, a vigilância constantemente. E aí, esses princípios são tirados da vida militar para nós, como cristãos. Né? Nós precisamos ter uma vida disciplinada para não sermos disciplinados pelo Senhor de forma... Aquilo que eu já falei da disciplina preventiva e corretiva. Quando a gente se autodisciplina preventivamente, a gente não passa pela disciplina corretiva. Quando o soldado desobedece, ele vai ter consequências. A disciplina é algo fundamental. A vigilância nem se compara. Por isso que a vida cristã está ligada a exemplos da vida militar. Orai e vigiai, porque a Escritura manda fazer isso, porque os dias são maus, porque o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. A vigilância é algo necessário. Né? A gente vai ver que Abacuque, no capítulo 2, vai dizer, me coloquei na torre de vigília. Está me ouvindo? Nós estamos ouvindo, sim. Pronto. Quer dizer, Neemias está vendo o relato dele, era um vigiando e outro arrumando o muro, era assim bastante. Não, era com a mão fazendo a massa lá do tijolo e com a outra na espada. Quer dizer, é trabalhando e vigiando, né? Isso é muito importante. E a outra coisa é a hierarquia. Por mais que a igreja na Nova Aliança, ela foi quebrado muito dessa ideia de hierarquia, né? A igreja tem Cristo como seu supremo general, mas existem ofícios, existem papéis que são exercidos na igreja que demonstra essa ideia da hierarquia que deve ser respeitada, seguida. Mas a gente vive numa época marcada exatamente da ausência disso, né? Da ausência do respeito às hierarquias, às lideranças, aos papéis, aos ofícios. E a gente precisa resgatar isso urgentemente. A anarquia está tomando conta do nosso mundo e também não é diferente da igreja. A gente precisa ter esse respeito. Isso é um ponto que eu queria colocar aqui. A outra questão é como Paulo fala sobre isso, né? Quando Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer no verso 3, capítulo 2 de 2 Timóteo, versos 3 e 4, ele vai usar essa figura para falar com Timóteo, dizendo, suporta comigo o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. A metáfora está clara aqui para nós. Soldado que tem disciplina, que respeita a hierarquia, que vive uma vida de trabalho vigilantemente. Né? E aí no verso 4 ele diz, nenhum soldado que se deixa envolver com os assuntos desta vida, nenhum soldado deve se envolver. Quer dizer, ele não pode perder o foco dele, a disciplina dele. Pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O grande general oficial é Cristo. Quer dizer, nós precisamos ter essa vida de disciplina, de vigilância, e respeitando as hierarquias, a começar do próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu as hierarquias. Principados e potestades. A Escritura vai dizer que lá no Antigo Testamento, Josué se encontrou com um grande general de guerra e perguntou, quem é isto? És contra nós ou a favor de nós? Esse eu sou príncipe dos exércitos celestiais. Esse princípio de hierarquia não é uma coisa criada pelo homem, é estabelecida pelo próprio Deus. Né? Ele tem anjos em hierarquias.
né? Tem anjos comuns, tem os arcanjos, tem serafins, tem querubins. A hierarquia é algo divino. O próprio Deus estabeleceu isso, né? E a gente precisa ter isso em mente, que nós somos, no sentido da metáfora, soldados, chamados a vivermos vigilantemente, ter uma vida disciplinada pela palavra e respeitando as hierarquias, os ofícios, as lideranças que Deus instituiu pela sua palavra. E muita gente acha que você ser soldado é para você estar marchando, né? E... então, verdadeiramente não é isso, mas é justamente isso, a questão de disciplina, da vigilância, como o pastor falou bem aí. Tem muita gente marchando nas igrejas. Tem muita gente marchando aí de maneira errada e achando também que o inimigo é só o diabo, né? Mas a gente possui uma luta contra nós mesmos, né? E por isso também devemos ser vigilantes. E aí eu complemento você colocando essa luta, que nós devemos militar. Nós temos 3 grandes adversários à luz da Bíblia. O diabo, né? O mundo, porque esse mundo que eu digo é o sistema, jaz do maligno, e a nossa carne. É um grande adversário para ser vencido por nós, que agora temos uma nova natureza. E essa nova natureza está lutando contra essa antiga natureza. 3 grandes adversários, né? E por isso é preciso esse exemplo dessa metáfora de ser um militar, né? Da disciplina, da vigilância, do respeitar não só a hierarquia, mas aquilo que, quando eu falo de hierarquia, eu estou falando de autoridade. A autoridade que eu falo aqui, a principal autoridade é as Escrituras. Essa falta de conceito disciplinar de muitos membros da igreja que não olha para o militarismo como algo necessário é que faz pessoas procurarem outras coisas além da Escritura, que é a maior autoridade. Os crentes não respeitam mais a Escritura como autoridade. E aí, se eu sou um cristão e que entendo que sou um soldado, eu tenho uma instrução a ser seguida. E essa instrução é a palavra. Muito bem, meus irmãos. Finalizamos a lição 8 com esses comentários importantes. E aí eu queria, já para encerrar, passar a palavra aí para que vocês possam fazer suas considerações finais, para a gente encerrar nossa podcast lição 8. Pode começar por você, Aurino Júnior. Mais uma vez, quero agradecer a todos e dizer que fico muito feliz de estar aqui sempre. Para mim é um prazer, não vejo isso como fardo. Eu até falei ontem com o Micaías, e aí, cadê o podcast? E essa semana a gente atrasou um pouquinho, mas graças a Deus está dando certo e que isso possa servir como algo a mais para que os professores possam se servir para passar o conteúdo aos alunos. E eu acredito que Deus ele tem trabalhado aí nesse propósito. Pastor, obrigado. Bom, Micael, novamente é uma alegria, como a Aurino disse, é um prazer poder participar e poder tentar auxiliar e ajudar os professores. Nós sabemos que temos bons professores e capazes, mas eu acredito que esse podcast tem sido um instrumento para compartilhar um pouco mais de conhecimento, dividir esse conhecimento, né? Partilhar. E lembrar sempre, como é que a gente deve ler a Bíblia? Completamente, totalmente, constantemente. Ela não pode ser lida só uma vez no mês, uma vez na semana, que é a forma como Deus nos guia, diligentemente, como livro-texto, como a voz de Deus. Eu preciso ver a Bíblia como a voz de Deus, é por isso que eu tenho que ler com diligência e conscientemente. Eu tenho que entender que ler a Bíblia não é simplesmente um prazer, deve ser um prazer, mas também deve ser um compromisso, né? Por isso que o exemplo aqui do militar, eu tenho que ver a Bíblia, fazer uso dela como algo devocional, mas de forma disciplinada, né? Constante. Quer dizer, tudo isso é necessário. Essa é a grande ênfase dessa lição. Pois bem, meus irmãos, então com isso finalizamos. A minha oração é que eu e você tenhamos prazer na lei do Senhor e nela meditemos de dia
e de noite. Um forte abraço e até o próximo podcast. Deus abençoe a todos.